Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção do plano de estudo tutorado de ensino religioso, volume 3, semana 2. Tema: mitos religiosos. Vamos aprender sobre os mitos. Leia com atenção o texto abaixo e resolva as questões propostas. Os mitos e a origem de tudo. Os mitos de origem são histórias simbólicas que narram os acontecimentos de um passado distante. Eles dão sentido à vida no presente, pois explicam como o mundo e todos os seres passaram a existir. Os mitos se relacionam com a vida social, a religiosidade, o modo de pensar de cada povo. Os mitos expressam maneiras diferentes de compreender o surgimento do universo, da vida, da humanidade e do planeta onde vivemos. Eles fazem parte da cultura e da religião de todos os povos. Desde os tempos mais remotos, eles são certamente os primeiros recursos da linguagem simbólica utilizada pelos seres humanos com o propósito de explicar a realidade. Trata-se de uma linguagem poética e intuitiva que vai além da lógica racional. Os mitos de origem são uma tentativa de explicar, por meio de narrativa, o surgimento de todas as coisas. Atividades. De acordo com o texto, o que são mitos de origem? São histórias simbólicas que narram acontecimentos de um passado distante. Você já escutou alguma história ou algum mito que explicasse a origem da vida, do mundo, dos animais? Quem contou essa história para você? Do que falava essa história? Então, se você já ouviu alguma história falando sobre a origem da vida, do mundo e dos animais, você vai colocar a sua história. Eu coloquei a minha. Coloquei a história de Adão e Eva, coloquei também a Arca de Noé. E quem me contou essa história foram as pessoas mais idosas, da minha família. Para você, como o mundo foi criado? Para você, como que o mundo foi criado? Qual que é a sua ideia de criação do mundo? Para mim foi dessa forma. O mundo foi criado em 7 dias. Deus criou todas as coisas nesses 7 dias. As diversas religiões explicam de diferentes maneiras o surgimento do mundo e de tudo que existe nele, inclusive a vida humana. Vamos conhecer um mito indígena que conta como surgiu o mundo. Mito indígena, povo Tupinambá. Então, essa aqui é a história do povo Tupinambá, como que surgiu o mundo para eles. Monã criou o céu, a terra, os pássaros e todos os animais. Antes não havia mar, que surgiu depois formado por Amaná Tupã, o senhor das nuvens. Os homens habitavam a terra, vivendo do que ela produzia, regada pelas águas dos céus. Com o tempo, passaram a viver desordenadamente segundo seus desejos, esquecendo-se de Monã e de tudo que lhes ensinara. Nesse tempo, Monã vivia entre os homens e os tinha como filhos. Contudo, Monã, vendo a ingratidão e a maldade dos homens, apesar de seu amor, inicialmente os abandonou, e também a terra. Desculpa. Depois lhes mandou Tatá, o fogo, que queimou e destruiu tudo. O incêndio foi tão intenso que algumas partes da superfície se levantaram, enquanto outras foram rebaixadas. Desta forma surgiram as montanhas. Deste grande incêndio se salvou apenas uma pessoa, Irã-Magé, porque foi levada para a terra de Monã.
Depois dessa catástrofe, Irã-Magé dirigiu-se a Monã e com lágrimas o questionou. Você, meu pai, deseja acabar também com o céu? De que me serve viver sem alguém semelhante a mim? Monã, cheio de compaixão e arrependimento do que fizera por causa da maldade dos homens, mandou uma forte chuva que começou a apagar o incêndio. Como as águas não tinham mais para onde escorrer, foram represadas, formando um grande lago chamado Paraná, que hoje é o mar. Suas águas até hoje são salgadas, graças às cinzas desse incêndio que com elas se misturaram. Depois de ler o texto acima, encontre no caça-palavras as palavras para completar as frases. Então, aqui no caça-palavras, foi encontradas as palavras destruir, incêndio, ingratidão, corda, homens, queimou, chuva, montanhas, tatá. E com essas palavras aqui foram completadas essas frases aqui. Moná, vendo a ingratidão e a maldade dos homens, os abandonou. Monã enviou Tatá o fogo que queimou e destruiu tudo. O incêndio fez surgir as montanhas. Para acabar com o incêndio, Monã mandou uma forte chuva. Terminamos aqui mais uma correção das nossas atividades. Um abraço a todos, até a próxima.